Charles Bronson. Nascido em 3 de novembro de 1921 em Enfield, Pensilvânia, Estados Unidos, filho de um minerador lituano de ascendência tártara lípica, Bronson cresceu na Pensilvânia sem falar uma palavra de inglês. Apesar de ter completado o segundo grau, era esperado que ele se juntasse ao pai e seus irmãos no trabalho em minas de carvão. Porém, foi no cinema que ele se projetou, e apesar da longa carreira que teve início nos anos 50, somente ganhou popularidade na década de 70. Nessa fase, ficou conhecido como o homem de poucas palavras e muita ação, pelas características de seus personagens. Antes mesmo de participar de qualquer filme, Bronson somente pôde conhecer o mundo quando se viu no exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi artilheiro de cauda do bombardeiro BA-29. Ele voou 25 missões no Teatro de Operações do Oceano Pacífico, tendo recebido a medalha de condecoração militar Purple Heart por ferimentos em combate. Bronson se casou 3 vezes. A primeira foi Harriet Tendler, com quem se casou em 1949 a 1967, e com quem teve 2 filhos. A segunda foi com a atriz Jill Ireland, de 5 de outubro de 1968 a 18 de maio de 1990, até a morte dela, e com quem teve uma filha. A terceira esposa foi Kim Wax, e o casamento durou de 22 de dezembro de 1998 até a morte em 2003. Bronson mencionou que em seu retorno do exército teve um breve romance com a loura espanhola chamada Esther, cuja história acabou com a volta a seu país, deixando uma lembrança na memória do ator, como ele disse de certa vez ter sido seu primeiro e grande amor. Carreira no cinema. Bronson começou no cinema nos anos de 1950, ainda sem ter seu nome creditado, ao passar e aparecer nos letreiros. Usou ainda o nome de nascimento, Bukowski. Ele, por sua vez, começou a assinar Bronson em 1954, a partir do filme Drumbeat. Iniciou a fase de sucesso nos anos de 1960, apesar da relativamente pequena participação no filme 7 Homens e um Destino. Ficou conhecido quando esse western passou a ser considerado um dos melhores da década. Depois de atuar em filmes de aventura como Rebu, O Conquistador de 1961, e Fugindo do Inferno em 1963 e Os 11 Condenados de 1967, Bronson foi para a Europa em 1968, onde atores de filmes de ação estavam obtendo melhores oportunidades. Neste ano, ele filmou Os Canhões de San Sebastian. Era uma vez no Oeste e Adeus Amigo, este último com Alain Delon. Seguiram-se O Passageiro da Chuva, de 1969, Os Visitantes da Noite, de 1970, Sol Vermelho, de 1971, novamente com parceria com o francês Delon, e por fim O Segredo da Cosa Nostra, de 1972, os últimos dirigidos por Terence Young. Nos anos 1970, Bronson voltaria aos Estados Unidos e faria sucesso como o maior astro de filmes de ação. Seu primeiro grande filme nessa nova fase foi The Mechanic, de 1972, no qual interpretou o assassino profissional Arthur Bishop, revivido por Jason Statham no filme homônimo em 2011. No filme Fuga Audaciosa, de 1975, é mostrado um plano de fuga da prisão utilizando-se de um helicóptero que é pilotado por Bronson, que pousa no pátio de um presídio e resgata o prisioneiro interpretado por Robert Duvall. Nos anos 80, Bronson protagonizou diversos filmes de baixo orçamento e muitos de ação da produtora Cannon Films, de 1981 a 1994. Boa parte deles dirigido pelo cineasta inglês J. Lee Thompson. Entre os de mais destaque estão Death Wish 2, Death Wish 3, Tito Midnight e Kijit, Jogos Proibidos. Mas o maior empurrão em sua carreira foi com o clássico Desejo de Matar, de 1974. Que o consagrou na pele de Paul Kissen, um pacato arquiteto da cidade de Nova York, que tem sua mulher morta e sua filha estuprada por 3 bandidos e passa a agir como um vigilante, perseguindo os criminosos nas ruas à noite.
Desejo de Matar teve mais 4 sequências. Desejo de Matar 2, de 1982, Desejo de Matar 3, de 1985, Desejo de Matar 4, Operação Shakedown, de 1987 e Desejo de Matar 5, A Face da Morte, de 1994. Bronson sofria do mal de Alzheimer e morreu com consequências de uma pneumonia aos 81 anos de idade, em 30 de agosto de 2003, Los Angeles, Califórnia, e encontra-se sepultado em Brownsville Cemetery, em West Windsor, Condado de Windsor, Vermont, Estados Unidos. E no filme The Evil Mindor, a gente observa aí a atuação de Bronson acuando um tarado, diga-se de passagem, né, Thiago? Segurando pelos bagos. Filme esse de 1984, Tiziano, essa cena aí só me lembro de um amigo nosso, viu, Tiziano, na época de futebol, viu? E foi subitamente molestado pelo pai de outro amigo nosso também. Fala logo, foi o pai do Davidson aí, já finado Davi aí, pai do Davidson agarrou na piroca do Sapo Joe. Sapo Joe Du. O Eduardo, Sapo Tu tava Joe. lá, Tiziano, nesse dia. Foi um momento mesmo icônico que ele rebocou o rapaz pelos Ele testículos. saiu gritando do mesmo jeito, mano. Só não fez desmaiar. A partir de então, ninguém chegava mais perto do pai do Davidson depois desse dia. Tinha que manter uma distância aceitável mesmo. Tiziano, mas foi um brilhante ator, Charles Bronson. Que fim levou.